Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Cheque Mate. Na pauta de hoje, Flávio Dino fala em agressões e injustiças após a investigação do STF contra a fonte de jornalista. Flávio aparece afiliado à omissão e não consegue registrar candidatura no TSE. Renan Santos tenta fugir do estilo Pablo Marçal nos debates. E Tarcísio pede investigação após Haddad relatar abordagem policial contra motorista em São Paulo. Tudo isso e muito mais nós vamos debater aqui. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana Busanello, jornalista, e estão aqui comigo Felipe Moura, nosso jornalista e apresentador. Boa tarde, Felipe. Salve, salve, Suzana, toda a equipe e a audiência do Checkmate, vamos com tudo. Temos também Diogo da Luz. Muito boa tarde, Suzana, Felipe, essa audiência maravilhosa e um chat tão intenso. Chico Graziano, muito boa tarde. Salve, pessoal. Vamos em frente. Olha, pessoal, a gente já começa falando, inclusive, sobre o senador Flávio Bolsonaro, que apareceu como filiado à omissão no sistema da justiça eleitoral. Pois é, amanhecemos com essa notícia aí nesta quinta-feira. A mudança impede, neste momento, que o PL registre a candidatura dele à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O mesmo documento registra Flávio desfiliado do PL. Segundo aliados do senador, o jurídico da campanha investiga o que provocou a alteração. E o comitê do candidato já acionou o TSE para restabelecer a filiação de Flávio ao PL. Membros da campanha afirmam que a legenda pode acionar a Polícia Federal para investigar esse caso. O Flávio se manifestou sobre o episódio pelas redes sociais. Vamos conferir. Vocês viram aí que fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir não, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil. Hoje tem live às 19 horas no meu canal no YouTube, não perca. E neste domingo, dia 16, começa a nossa caminhada rumo à presidência da República. Vai ser em Copacabana neste domingo, concentração a partir das 10 horas da manhã, próximo ali ao posto 5. Te espero lá, vem comigo fazer parte dessa história. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois é, acordamos com essa notícia ao longo do dia, na verdade, ficamos bem surpresos com isso, com esse noticiário, e aí o Missão já emitiu aqui uma nota oficial sobre o assunto. Vamos ver juntos? Eles falaram o seguinte: o Partido Missão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE. O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 deste mês. Consta em nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos. A missão já está adotando todas as providências cabíveis junto à Polícia Federal e ao TSE, a fim de que os responsáveis pelo crime e pela fraude sejam identificados e exemplarmente punidos. Um relatório com todos os logs, e-mails e IPIs serão disponibilizados para a imprensa e também autoridades. Ressaltamos ainda que não é do interesse do partido acolher seus quadros um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figure em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. O Partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza, e colocamos-nos à disposição das autoridades competentes para a completa apuração dos fatos. Felipe Moura, quero saber de você, para a gente desenrolar aí sobre esse assunto. Hoje, para a gente identificar, para a justiça identificar de onde vem esse IPI, é muito fácil, né? Se entra com essa solicitação, consegue ver de onde foi logado, de qual e-mail, de qual acesso, até de qual endereço de internet houve esse envio. O que tu tem a nos atualizar e contar sobre a situação que aconteceu hoje? Olha, Suzana, tudo isso parece um caso mais exótico, um tanto cômico, mas obviamente grave, de manipulação de sistema, mas ainda não foi identificado o autor. Então é aquele tipo de molecagem, no pior sentido do termo, que me remete, enquanto você estava narrando aí, eu não pude deixar de lembrar, ao caso da Carla Zambelli, que foi condenada por
querer que o sistema eletrônico de justiça tivesse ali mandados de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Aquele nível de molecagem absolutamente estúpida, inapropriado, que não é digno de pessoas adultas, de pessoas maduras. Obviamente a defesa lá tem as suas alegações, mas só lembrando aquele episódio, porque envolvia inclusive o mesmo hacker da época da violação criminosa de aplicativos de celulares dos procuradores da Operação Lava Jato, e foi aquele caso que faz a gente pensar, para que alguém faz isso, né? Por que não está empenhado em alguma outra função mais digna, que tenha alguma contribuição aí para o interesse público? Então, tomara que essas pessoas que fizeram esse tipo de molecagem, elas sejam identificadas, sejam responsabilizadas e punidas. Agora, que isso traz um discurso político para o Flávio Bolsonaro foi o que a gente viu aí. Ele aproveitou o gancho para convocar para manifestação e para posar de vítima do sistema. Será que o sistema está tentando impedir a nossa candidatura? Porque tem essa questão do prazo de registro, etc., porque envolveu o TSE, e certamente a militância bolsonarista vai explorar esse tipo de acontecimento como um indício de que o sistema pode ser fraudado, o que remete às alegações que eram feitas contra urnas eletrônicas. Então, assim, é um episódio que só serve para prejudicar e para ser explorado com teorias conspiratórias. O ideal é que haja uma investigação rápida que identifique essas pessoas e que as responsabilize. E, inclusive, essa data final, se não me falha a memória, é agora no próximo dia 15, certo? Esse seria o último prazo, né? Dia 15 é o último prazo, mas é um último que tem exceções às vezes. Pode-se ainda trocar um candidato por motivos de força maior, que é bastante vago, né? O que vocês acharam sobre isso, Chico? Ô, Suzana, olha, eu nem sei o que comentar. Eu realmente não sei o que comentar. Eu primeiro me surpreendi, o Felipe acabou de dizer, eu me surpreendi já de cara com a reação do Flávio, dizendo, o sistema vai fazer tudo para que eu não seja candidato. Ele não falava, pelo que eu entendi, do sistema eletrônico, nada disso. Ele falava assim, o sistema, é vítima do sistema. Ou seja, ele de cara se aproveitou da oportunidade. Óbvio, a leitura política num contexto eleitoral é esse. Foi dada uma oportunidade. Quem é que criou essa oportunidade para ele? Realmente, nós não sabemos. Eu suponho, eu não entendo nada desse assunto eletrônico. Eu sou daquela geração lá de trás, né? Mas eu suponho, com as informações são disponíveis, que logo se descubra quem é que ou hackeou ou registrou, se é credenciado, se foi alguém. Eu acho que isso não passa de hoje para nós sabermos quem é que fez essa molecagem, né? Se teve algum interesse que não tenha sido simplesmente se divertir em função do momento político que nós estamos vivendo. Eu acho assim, profundamente lamentável. A política do Brasil enfrenta muitos fatores de desgaste notórios nos últimos anos e anos e anos, envolvendo corrupção, safadeza, soberba, isso tudo que levou as pessoas a falar para a gente, negócio de política, não quero nem saber disso, e tem um horror, uma ojeriza da política. Essas brincadeiras, esses episódios, na minha leitura aqui, séria do assunto, poxa vida, isso não ajuda nada a nós resgatarmos o valor da política brasileira. Vai servir como episódio, vai virar uma guerra, vai ter narrativa, vai ter uma baita de confusão. E eu realmente, primeiro achei curioso, depois eu dei uma risada, falei, isso aí deve ser alguma brincadeira, e agora eu estou ficando um pouco triste com o que aconteceu. Eu confesso que eu tive a mesma reação, eu pensei, não, isso é uma fake, não é possível. Às vésperas de finalizar o prazo, estava checando aqui qual que é realmente o último prazo, e é nesta sexta-feira, realmente dia 14. E aí, Diogo, queria entender, de fato, por exemplo, se caso não consiga restabelecer essa filiação, que pode ser um fator. Eu imagino que a justiça consiga reverter isso tudo até amanhã, aparentemente. Mas e se não consegue? Quais seriam os empecilhos aí? Conseguir, ela consegue, porque isso é muito fácil de ir lá eletronicamente corrigir. A questão é, a justiça vai entender como fraude ou como fato real? Pelo seguinte, as pessoas que querem se candidatar têm que estar filiadas ao partido até o início de abril,
passado, dia 5 ou 4, se não me engano. Portanto, uma filiação feita após essa data inviabiliza candidaturas nesse ano. Se a Justiça dissesse é absolutamente legítima essa filiação, o Flávio estaria fora de concorrer, o que eu não acredito que vai acontecer. Agora, tem 2 aspectos que me chamam a atenção aqui. Primeiro, só para vocês que estão nos acompanhando entenderem como funciona a filiação. Não pode a pessoa diretamente se filiar no cartório e dizer, olha, eu sou agora filiado ao partido tal, simplesmente. Ela tem que preencher uma ficha eletrônica ou até manual no partido, e aí o partido abona essa ficha e manda, em princípio, com prazo máximo de 10 dias, para o cartório eleitoral de forma eletrônica. São pessoas que têm senha de acesso, usam GovBR e mandam a filiação para o Tribunal Eleitoral, e aí o resto vira eletrônico. E quando entra a filiação num partido, se alguém já era filiado, automaticamente cai do outro. Então o Flávio, segundo essa filiação, teria deixado de ser filiado ao PL. Mas o que me chama a atenção, a nota oficial que você leu aqui disse claramente que no dia 2 de agosto foram enviados e-mails ao gabinete do senador Flávio Bolsonaro dizendo que havia uma tentativa irregular de filiá-lo à omissão, como um aviso. E diz a nota oficial que esses e-mails foram lidos e não respondidos. E a fala do Flávio dá um ar quase que de contentamento. Veja, o sistema, como já disse muito bem o Chico e o Felipe, o sistema quer acabar conosco. Claro que isso não é um sistema, isso é um hacker maluco ou até um grupo de meia dúzia de malucos, mas não é um sistema que controla o Brasil. Por que ele não respondeu esse e-mail e deu esse ar assim de quase que uma reação entusiasmada? Também não estou dizendo que ele tenha feito de forma nenhuma, mas fica a impressão de que ele gostou dessa confusão. Então, nesse cenário todo, Felipe, a quem mais interessaria criar toda essa situação burocrática e esse interesse político? Olha, como o Diogo falou, eu não posso ficar acusando ninguém previamente sem a gente ter qualquer tipo de evidência de quem está por trás. O que a gente tem é a exploração política que o programa exibiu, que já foi feita pelo Flávio Bolsonaro. Então ele já está utilizando o episódio politicamente para criar uma narrativa a seu favor de que foi alguma pessoa ligada ao sistema, quer dizer, à casta da República, embora ele nunca tenha combatido esse sistema, a não ser ter críticas ao Moraes por decisões e votos que prejudicaram a família dele diretamente. A gente viu como ele blindou em 2019 contra a CPI da Lava Toga os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que deram decisões e votos favoráveis a ele no caso das rachadinhas. Então ele está fazendo um discurso político a respeito disso. Se houve uma intenção deliberada de não responder à mensagem que avisava ele sobre a filiação no Partido Missão, que não é o dele, bom, isso teria que ser apurado. Mas que ele se aproveita dessa tensão com o Tribunal Superior Eleitoral, sem sombra de dúvida. É o que o bolsonarismo faz já há muitos anos e com efeitos absolutamente negativos, como a própria prisão do Jair Bolsonaro, né? Porque veio em decorrência, com todas as críticas que se possa fazer, e eu fiz muitas, as etapas do processo, mas tudo aquilo que aconteceu veio em decorrência dessa tensão da família Bolsonaro com o Tribunal Superior Eleitoral e das acusações de potenciais fraudes, pelo menos nas urnas eletrônicas. E é bom deixar claro que não é o mesmo sistema das urnas eletrônicas aquele que faz o cadastro do candidato. Então, me parece que isso vai ser explorado pelo bolsonarismo nesse sentido, de mostrar falhas, etc. Por isso que é importante que a justiça eleitoral seja célere, por mais críticas que eu tenha ao Flávio, ele não pode ser impedido de se candidatar por uma questão burocrática dessa, e ainda mais depois de identificado que houve uma filiação fake, vamos dizer assim. Então, é preciso que o registro seja feito. Vamos ver se o responsável vai ser identificado ou se isso vai ficar assim de uma maneira obscura, fortalecendo essas teorias conspiratórias. Ok, vamos olhar aqui mais uns tweets. Renan Santos publicou agora à tarde, inclusive, agora aproximadamente antes de começar o programa, às 2h23. Ele começa falando o seguinte:
nós temos como comprovar que alguém acessou o e-mail do Flávio, apertou o botão de confirmação da filiação e ainda apertou o botão para acessar nosso app de militância. Essa história vai ficar feia para os envolvidos. Tem mais um Twitter. Pode colocar o segundo aqui. Flávio respondeu com vídeo dizendo ser vítima do sistema e convoca ato para domingo. E aí a gente entra nessa premissa do que estamos debatendo aqui, nós quatro, né? Se isso pode se tornar um ato político de fato, usar isso a favor de sua campanha, então já tem essa premissa aí de ser convocado esse ato para o domingo. O que me parece, sua equipe simulou filiação e jogou hoje na imprensa para se fazer de vítima e divulgar evento. Não contavam que temos a prova de que a filiação veio através de seu e-mail oficial. Vamos ver os e-mails? A gente tem esse print aqui, tá, gente? Tá vendo esses 3 prints aqui, ó? 1 de agosto... Aqui não tem data, 3 de agosto. Então, aqui já comprova as datas, tá? Esse e-mail aqui, ó, senador Flávio Bolsonaro, do Senado ainda, tá? O e-mail oficial como senador. Flávio, seu convite para a missão chegou. Segundo e-mail, sua filiação foi mantida, plano gratuito. Aqui é o primeiro, ó, primeiro e-mail que eles receberam. Sua filiação foi enviada ao TSE, dia 1º de agosto. E aí são os outros pedidos, ó. Confirme seus dados de filiação, dia 13 de agosto. Ali no dia 10, conclua sua filiação ao Partido Missão. Então, esse aqui é o print dos e-mails do Partido Missão que receberam do senador Flávio Bolsonaro. Aí o questionamento é, isso veio diretamente do senador? Alguém realmente hackeou o sistema, invadiu o seu e-mail e enviou esses dados? Uma pessoa de dentro da equipe? São diversos questionamentos. A gente não tem essas respostas. Apenas estamos levantando algumas possibilidades porque o e-mail oficial está aqui. Se o e-mail oficial está aqui, alguma dessas opções tem que ser. Então, agora, se abre uma investigação para entender. E aí eu estava realmente buscando aqui as informações, mas quando se há qualquer tipo de criação de novo e-mail, qualquer tipo de envio, isso consta num sistema. E aí, esse e-mail enviado, a partir do momento que se abre uma investigação com isso, a justiça libera para que consiga chegar nessas informações. E aí você consegue identificar qual foi o IPI, então de onde veio, de qual internet foi logado esse e-mail aqui para enviar essas mensagens. Então, a partir disso, começa a se desenrolar. E aí se descobre se essa pessoa, de fato, faz parte da equipe do Flávio, se é realmente um hacker. Isso tudo a gente ainda vai tentar entender. Mas é meio cabuloso, né? Cabuloso, principalmente se a gente fosse pensar se isso fosse usado pensando em seu favor, nas vésperas de finalizar a data. É muito complicado. Gente, nós estamos diante, assim, ó, de uma situação... saia justa, completa. Eu não sei o que pensar, o que desenrolar aí nessa quinta-feira, porque vai vir muita coisa por aí, né, Diogo? Partindo do princípio que esses fatos são reais, não são inventados, que qualquer um poderia fazer uma tela dessa de brincadeira. E nós não podemos partir da ideia que instituições estivessem fazendo isso. Tenho que acreditar que seja verdade o que está aparecendo. O que a gente pode depurar aqui? Alguém que tem acesso a enviar e-mails em nome do senador Flávio Bolsonaro, e aí é muito provável que algumas pessoas do seu gabinete tenham, porque esse e-mail é um e-mail institucional e um e-mail que é publicado nas páginas do Congresso. Qualquer um de nós pode acessar, conhecer o e-mail e mandar um e-mail para ele. É aquele e-mail de uso do público. Então tem que ter um sistema de recebimento e envio que não seja exclusivamente do senador, mas pessoas da sua confiança em seu nome. Então, algum funcionário do gabinete do senador Flávio Bolsonaro teria feito isso por maluquice, maldade, o que fosse. Alguém que tenha conseguido a senha do e-mail do senador Flávio Bolsonaro poderia ter feito, porque neste primeiro momento eles não têm como saber se saiu da máquina do Congresso ou de uma máquina que estivesse fora, mas saiu do e-mail do senador Flávio Bolsonaro. Então pode ser aí diversas pessoas, mas fica clara a percepção que a iniciativa foi de quem acessava o e-mail
do senador Flávio Bolsonaro, que pediu a filiação, recebeu uma solicitação automática, que é assim que funciona nos partidos, de confirmação da filiação, mandou a confirmação e aí seguiu isso para o Tribunal Eleitoral para registro, e o e-mail do senador Flávio recebeu de volta confirmações dizendo: sua filiação está aprovada, confirmada. Era hora de alguém ter recebendo isso, mesmo que alguém fraudando tivesse mandado de fora, uma pessoa dentro do gabinete recebe esses e-mails e deveria haver, falar: opa, senador, o senhor mudou de partido? E aí tomar as providências. É bastante estranho mesmo. Chico, quero te ouvir. Vou falar como um bom caipira aqui. Alguém fez uma grande cagada nesse negócio, entendeu? Eu não tenho como avaliar politicamente ainda, mas ou alguém hackeou, ou alguém lá fez uma palhaçada, alguém aqui engoliu a palhaçada, ou combinaram essa palhaçada, ou tem uma jogada política por trás disso, ou simplesmente foi um ato impensado, uma molecagem qualquer, mas isso vai dar uma baita de uma confusão de hoje para amanhã. E o Tribunal Superior Eleitoral já está com a Polícia Judiciária investigando. E é fácil descobrir o que aconteceu, não é não, Diogo? Me parece que é relativamente fácil. Agora, como você disse, alguém fez uma grande cagada, mas não foi o burrico do sítio, não é? O burrico do sítio faz cagada também, mas não dessa natureza. Felipe Moura. Está saindo agora, que ainda não foi citado aqui, é que no documento feito pela área de tecnologia do partido Missão, os dados informados que foram usados por essa pessoa ainda desconhecida, que teria mexido aí no e-mail ligado ao Flávio Bolsonaro, nesses dados consta o endereço do candidato do PL como, aspas, Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, Rio de Janeiro, /RJ, fecho aspas, com vírgulas aí separando essas expressões. Rua dos Bandidos, vírgula, número 666, vírgula, bairro Miliciano, vírgula, Rio de Janeiro, /RJ. Então, obviamente, isso é uma declaração que parece ter um teor crítico à figura do Flávio Bolsonaro, até além da crítica, evidentemente, mas essa história de ligação com a milícia, isso aí é usado em críticas feitas ao candidato do PL. Se foi alguém próximo ao próprio Flávio Bolsonaro, tentando fazer parecer que foi uma pessoa crítica dele, ou eventualmente até do partido Missão, etc., bom, caberia a uma investigação esclarecer. Repito, a gente não pode aqui fazer uma crítica baseada numa especulação. A gente pode analisar no terreno das possibilidades qual seria a gravidade, qual seria a consequência. Então, assim, se é o e-mail mesmo do Flávio Bolsonaro e alguém mexeu lá sem ser um hacker, que obviamente faz um ataque cibernético e consegue um acesso indevido, bom, aí você tem uma questão de administração de e-mail, né? O Flávio eventualmente pode ser criticado por não conseguir administrar o próprio e-mail, pode ser identificado algum assessor da sua equipe, não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que nessa hipótese essas seriam algumas conclusões. E, obviamente, sendo alguém da equipe de campanha do Flávio, isso pode ter algum tipo de punição para a campanha dele, ainda que me pareça, inicialmente, que não seja algo que vai levar a uma cassação de registro de candidatura ou a um impedimento que ele seja candidato. Se for algo plantado por um integrante do partido Missão, e tá, repito, não estou fazendo nenhuma acusação, aí vai haver uma responsabilização dura em relação ao partido, ao integrante, etc. Mas a gente não tem nenhuma evidência para tirar uma conclusão nesse momento. O Renan disse que quem filiou o Flávio Bolsonaro acessou a conta de e-mail do senador para fazer essa confirmação. Então, esses dados vão ser entregues a autoridades. Vamos ver quem é que vai investigar isso, se é na Justiça Eleitoral, se a polícia vai ficar envolvida. Mas para a gente ter a conclusão, enfim, é isso. Não tem muito mais para concluir nesse momento sobre esse episódio.
Olha só, nós temos aqui algumas informações vinda direta do TSE, tá? Onde o Tribunal Superior Eleitoral negou, agora nesta quinta-feira, que a filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Partido Missão tenha sido fruto de ataque hacker. Acabei de colocar isso como uma opção, realmente ela está descartada, tá? Segundo o tribunal, o registro ocorreu por meio do uso indevido da ferramenta por alguém que possuía as credenciais da própria legenda, no caso, o Missão, para realizar filiações. Em nota, o TSE afirmou que o presidente da corte, ministro Cássio Nunes Marques, encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral para a adoção das providências cabíveis. E o ministro também determinou a instauração do inquérito pela Polícia Judiciária para apurar, de fato, o caso. Bom, pelo menos temos aí um ponto a ser descartado, Chico e Diogo. Parece. Não, é só eu entendi melhor agora, vamos ver se eu entendi mesmo, né? Vamos supor que alguém, é o que o TSE disse, alguém credenciado pela própria missão tenha feito isso. Ok, então vamos lá. Se fez isso, não sei quem é esse imbecil que fez isso, mas se fez isso, o que eu vi que aconteceu? O senador Flávio Bolsonaro recebeu e-mails dizendo, olha, a sua filiação está lá feita, parabéns. Todos os partidos estão fazendo filiação em massa. Eu já recebi e-mails de vários. Eu acho que muita gente já recebeu. É só você clicar lá que você acaba, se quer se filiar no partido, é a hora de fazer isso. Muito bem. Então, alguém do Flávio Bolsonaro, tendo visto eventualmente isso ter acontecido, deu um ok. E apertou lá, filiação garantida e comprovou a filiação. Ou seja, eu não entendi nada. Agora, essa resposta imediata é certamente do TRE, porque é no Tribunal Regional Eleitoral, Aqui tá no com caso o TSE. São Paulo, Rio de Janeiro, mas também não muda, isso não muda nada. O Tribunal Superior Eleitoral, vamos notar assim, quando ele diz que alguém credenciado fez a filiação, ele pula um pedaço. Porque isso não quer dizer que a filiação seja absolutamente regular. Porque como ela chegou até esse credenciado? Vai lembrar o seguinte, o sistema filia estabelece que o presidente do partido tem plenos poderes para acessar qualquer sistema que o tribunal abra ao partido. E aí ele delega alguns a vice-presidente, a diretores, assim por diante. E o sistema de filiação já é previsto pelo Tribunal Eleitoral que seja delegado a dezenas de pessoas, sem um limite específico de pessoas. Porque você tem os diretórios regionais, que podem ser até 5.570, um em cada município. E dentro do município pode ter uma divisão. Partido muito grande vai ter muitas pessoas credenciadas a acessar o filia e fazer esse sistema. E há partidos que eu sei, não sei o Missão especificamente, mas sei que há partidos que fizeram isso num sistema absolutamente automatizado. Chega a filiação, o partido recebe, já manda uma resposta direta para o pretendente à filiação e eletronicamente manda essa filiação com senha, etc., automático também. Pode ter sido isso. A questão é quem, através do e-mail do senador Flávio Bolsonaro, mandou o pedido de filiação e, principalmente, quem recebeu esse e-mail, que alguém do gabinete tem que ter recebido, e não tomou nenhuma providência. Isso me deixa muito intrigado. Porque daí traz aquela questão de todas essas datas, né? Desde o dia 2 de agosto, daí só agora, no dia 13 de agosto, ou seja, são mais de 10 dias aí para tentar solucionar esse caso e não deixar justamente para a última hora que isso realmente prejudique não somente o partido, mas principalmente a candidatura de Flávio Bolsonaro. Nós temos mais um vídeo do Renan Santos, vamos ver. É o seguinte, eu estou embarcando para o Rio de Janeiro, vou ter um evento lá, farei coletiva de imprensa. Temos como comprovar que a filiação fraudulenta do Flávio aconteceu através do e-mail oficial dele, que alguém com acesso ao e-mail oficial dele clicou para fazer a filiação e inclusive baixar nosso aplicativo. Ele agora viu com uma desculpa de que ele é vítima do sistema e que precisa todo mundo nas ruas no ato de campanha dele. Ou seja, a chance de ser uma malandragem para divulgar o ato dele com ele se fazer vítima é enorme. A questão é que a gente tem como comprovar essa fraude. Comprovar.
Inclusive faço um desafio para ele e convido todos os veículos de imprensa. Eu faço uma cariação pública agora em qualquer televisão, eu e o Flávio, mostrando tintim por tintim, IP por IP, log por log no sistema, quem é que tá sendo moleque aqui. A chance desse cara tá inventando essa bagaça é gigantesca. Confiram que logo mais temos novidades. E agora, Felipe Moura? O Renan também está fazendo um pouco de discurso político, ainda que ele tenha ressaltado, pelo menos ele fez isso, que precisa comprovar essa fraude. Mas ele fez uma postagem na rede social falando o que me parece, né, querendo relacionar o caso a alguém ligado à campanha do Flávio Bolsonaro, porque também recai suspeitas sobre o Partido Missão. Então, fica essa guerra de narrativas enquanto a gente não tem o esclarecimento de fatos. Falando sobre A decisão do Cássio Nunes Marques, que é o presidente do TSE, diz exatamente o seguinte, só repetindo um pouco o que a Suzana informou, mas com as palavras exatas aqui do Nunes Marques, abro aspas, o Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao Partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações. A legenda que tinha sido mencionada no trecho anterior dessa frase é o Partido Missão. Então, a pessoa que fez isso, ela tinha as credenciais do Partido Missão. Então, ela conseguiu aí algum dado que é utilizado na hora de você fazer esse tipo de filiação. Então, por isso que eu digo que o Renan também faz um discurso para o outro lado, que é para não recair tanto sobre o Partido Missão, essa suspeita. Como tem o e-mail do próprio Flávio Bolsonaro envolvido, aí isso é dito aí pelo Renan e ele está desafiando o Flávio a conferir IP por IP, querendo mostrar para as pessoas que olha, o Partido Missão não tem nada a ver com isso e está querendo aqui contribuir com as investigações. Então vamos aguardar esse trabalho da Polícia Judiciária, que foi acionada, portanto, pelo Nunes Marques, e vamos lembrar que o Nunes Marques foi indicado pelo Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e agora, repito, preside o TSE. Ok, vamos ver aqui o pessoal está comentando bastante sobre o assunto, deixando suas opiniões. A gente quer saber, inclusive, o que vocês estão achando sobre esse assunto. Entrem aqui nesse debate conosco, deixem a sua curtida, encaminha para o pessoal que quer ficar por dentro de todas as atualizações sobre esse caso, sobre essa possível filiação ao Partido Missão do Flávio Bolsonaro, tá? Será que foi falha no sistema? Será que alguém invadiu o e-mail dele? Tudo isso a gente vai entendendo e desenrolando aqui até o final do nosso programa, tá? Nós temos um superchat do Carlos Tech. Ele disse o seguinte: pessoal, o processo foi via integração do Missão com o TSE. Isso é automático, não depende de ação humana. O ponto é que o início das confirmações e tudo mais foi feito usando o e-mail do Flávio. Exatamente, Carlos. É o que a gente está aqui trazendo para vocês, inclusive, para quem não estava aqui, nós vamos trazer novamente, tá? Porque nós recebemos ali um print da tela do e-mail. Vamos colocar de novo aqui? Porque o pessoal foi entrando aqui depois que a gente trouxe essas informações, então vamos recapitular um instante que a gente tem mais vídeo aqui para rodar para vocês, tá? O Renan Santos se pronunciou, postou diversos vídeos, a gente percebe que agora ele também está entrando nessa movimentação gigantesca aí para aproveitar também o famoso tempo de tela, né? Então ele aproveita para também se pronunciar sobre esse caso. Só que aqui nós temos um print do e-mail do Partido Missão e aqui são os principais destaques do e-mail oficial, tá? Para quem não estava aqui conosco. Então nós temos o e-mail oficial sem.flaviobolsonaro@senado.gov.br e aqui os 13 e-mails. Então, temos ali a confirmação dos seus dados de filiação, que foi no dia 1º de agosto, sua filiação foi enviada ao TSE, depois, novamente, sua filiação foi mantida no plano gratuito e depois, no 3 de agosto, Flávio, seu convite para a missão chegou. Aqui o ponto, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando, é que esses e-mails aqui, ó, teve a confirmação que foram abertos pela equipe do senador Flávio Bolsonaro. Então, esse é o ponto também que o Renan Santos fala, tá? Então, não foi só enviado esses e-mails do e-mail oficial do senador Flávio Bolsonaro, como também quando eles receberam essas confirmações aqui, entre o dia 1º e 3 de agosto, esses e-mails foram abertos.
tá bom? Então, esse é o questionamento que a gente está levantando aqui. A gente vai trazer mais uma visão aqui, porque nós temos uma fala sobre esse caso do deputado Kim Kataguiri. Vamos ver o que ele falou. Na tentativa de filiação, o secretário me corrija se eu estiver errado, foi utilizado o e-mail institucional do senador, né? Todos nós parlamentares temos um e-mail institucional, portanto, alguém que tem acesso ao e-mail institucional do senador fez essa filiação. Nenhum de nós do partido temos acesso, nós não somos assessores, nós não somos o senador Flávio Bolsonaro, ele não está dentro dos nossos quadros e, portanto, estamos muito tranquilos em relação a, eu vou falar, acusações implícitas, insinuações levianas que têm sido levantadas pela campanha do Flávio Bolsonaro por meio da imprensa, né? A campanha do Flávio Bolsonaro está tentando fazer parecer que teve alguma tentativa, alguma fraude por parte do nosso partido. Isso nunca houve. A tentativa, a filiação veio por meio do e-mail institucional do senador. Foi informado o e-mail do senador e eles abriram o e-mail, inclusive, alguns a gente pode mostrar aqui, que eles clicaram, inclusive, nos botões que estão nesses e-mails. Exato, e um questionamento que tem sido feito pela imprensa é, bom, se vocês sabem desde o dia 2, por que vocês não informaram as autoridades? Não é que nós ficamos sabendo no dia 2, o sistema automaticamente notou, né, uma irregularidade, né, que o Couto vai poder aqui se aprofundar, e aí notificou o e-mail do senador. Não é que eu fiquei sabendo, o Couto ficou sabendo, o Riso ficou sabendo, o Renan ficou sabendo. Não. O próprio sistema automaticamente no dia 2 enviou um e-mail, né, no e-mail institucional para o senador Flávio Bolsonaro. O e-mail do senador foi aberto e nenhuma providência foi tomada. Agora, já tá na tela, Riso? Isso. Agora eu vou passar aqui a palavra para o secretário do partido para expor aqui todos os e-mails e os dados que comprovam que o Partido Missão não tem absolutamente nenhuma responsabilidade, que tudo partiu do e-mail do Senado, do senador. Bom, vieram com provas, vieram com prints e relatando de fato. Só para a gente entender exatamente como foi esse momento, quando tudo aconteceu, nós temos mais um vídeo, que é o momento quando eles descobriram tudo o que estava acontecendo entre Renan e Kim Kataguiri. Pode rodar. O sistema do TSE, o Flávio não conseguiu registrar a candidatura dele porque filiaram ele na missão. Meu Deus, mano, não façam isso, gente. Se alguém gosta da gente, não faça isso. A gente ganha do Flávio de outro jeito. É engraçado, mas não faça isso. Não, eu vou te falar, o que a gente tira de nome de civil é sempre, sei lá, nomes famosos. O Zé Dirceu aparece na missão. Mas e agora, ele perdeu o prazo? O que acontece? Não, vamos corrigir. Bom, esse foi o momento, então, onde eles receberam ali os dados e entenderam o que de fato estava acontecendo, se poderiam perder esses prazos, inclusive. Felipe Moura, a partir desses vídeos aí, o que mais a gente pode interpretar desse posicionamento também do Renan, um pouco mais, e do Kim Kataguiri? Acho que o deputado federal Kim Kataguiri, que não é o candidato à presidência pelo Partido Missão, ele teve uma reação de achar cômico. No meu primeiro comentário aqui hoje, eu falei, é um elemento um tanto cômico, exótico, mas uma molecagem, obviamente, que tem de ser combatida. Então, muita gente vê uma notícia como essa, o Flávio Bolsonaro, filiado ao Partido Missão, problema para registrar a sua candidatura, acaba achando graça. Mas, logo em seguida, você vê que o Renan fala, não façam isso e tal, querendo, enfim, dizer que não é assim que eles vão enfrentar o Flávio Bolsonaro, e o próprio Kim Kataguiri, em seguida, fala, não vai ser impedido de se registrar, isso aí provavelmente vai ser corrigido rapidamente. Então, acho que as reações ali naquele momento, obviamente em tempo real, que acabaram sendo filmadas, elas são naturais. E o Renan mostrou ali que não é esse o caminho. E agora está vindo para o debate público, tentando também, claro,
Porque, afinal, ele está em campanha política e o Flávio está sinalizando que não vai comparecer em debate, o Lula já sinalizou que não vai comparecer também, existe uma dificuldade do enfrentamento direto, então, se uma notícia gera uma pauta, uma investigação, algo que vai ter, vamos dizer assim, uma continuidade no noticiário, nas análises, interessa para o Partido Missão estimular essa discussão pública. Interessa a eles que esse assunto fique no ar, porque é uma maneira de eles se colocarem contra o Flávio Bolsonaro, de eles aparecerem mais no noticiário, de eles serem citados, e se eles perceberam que não envolveu qualquer integrante do Partido Missão, isso dá mais confiança para eles de continuar cobrando ali a investigação e de tentar jogar essa batata quente para o outro lado. É isso que eles estão fazendo. Vamos ver como é que o Flávio Bolsonaro vai se posicionar sobre o uso do e-mail pessoal dele. E, claro, que ficando comprovado que tudo foi feito a partir do e-mail pessoal do Flávio Bolsonaro, bom, imagino que ele saiba, ou pelo menos entendo que ele deveria saber, quem é que tem acesso ao seu e-mail pessoal. Então, possivelmente, a Polícia Judiciária, que foi a quem foi encaminhado esse caso, ela vai receber uma lista das pessoas que têm acesso ao e-mail pessoal do Flávio Bolsonaro. Essas pessoas serão identificadas, possivelmente terão que dar depoimento. Vamos ver se foi uma delas que tentou fazer algum tipo de molecagem ou que eventualmente quis plantar algo para incriminar. Assim, não dá para fazer essa acusação, fica até difícil de raciocinar por hipótese, porque aqui eu estou tendo a prudência jornalística de não me antecipar aos fatos que virão a ser revelados. Mas o Flávio fez uma exploração política, o Partido Missão está fazendo a dele e vamos continuar cobrando aí as revelações da investigação.